Bom dia, quinto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Mais uma aula de Ciências da Natureza. Vocês vão pegar a apostila grupo 5 de vocês. Deixa eu pegar. Apostila grupo 5. E nós vamos colocar a apostila grupo 5 na página 164. Hoje nós vamos falar sobre os alimentos processados. Quais são os tipos de alimentos processados que existem e qual seria o inconveniente do processamento de alimentos, ok? Aqui na página 64, vocês estão vendo aqui um prato de feijoada, uma comida muito típica do Brasil, e a gente vai falar sobre os ingredientes que a gente utiliza para poder cozinhar as nossas refeições. Vamos lá. O ideal, o perfeito, seria que nós, seres humanos, consumíssemos somente alimentos naturais ou minimamente processados. O que seriam esses alimentos? Por exemplo, você consumir as frutas, né, de forma natural, ou no máximo um suco de frutas, ok? Gente, qual que é o grande inconveniente dos alimentos naturais? Eles estragam muito rapidamente, né? Eles não têm um longo prazo de duração. Então fica difícil você consumir esse tipo de alimento, porque não é algo que você pode ir no supermercado comprar e guardar para o mês inteiro, né? As frutas, por exemplo, de uma semana para outra, elas podem apodrecer se você não comê-las. Então, o grande inconveniente dos alimentos naturais é o prazo de vida deles que é muito curto, eles não duram muito tempo. Então, você tem que sempre ficar indo até varejões e supermercados para adquirir esses alimentos, ok? Continuando agora, nós vamos falar sobre o arroz. Vocês já perceberam que tem um arroz normal, que a gente geralmente mais come, que tem um arroz integral. Qual que é a diferença entre um e outro? O arroz, quando ele sai do campo, da agricultura, ele é levado para a indústria, mas não para ser processado. Ele só é polido, ele só é limpo, né? E quanto mais polido ele é, mais branco ele fica. E o arroz integral, vocês já perceberam que ele não é tão branquinho assim, né? Então ele não é muito polido. Por que o arroz integral é melhor? Porque quanto mais você polir, limpar o arroz, mais nutrientes ele vai perdendo. Então o arroz integral, ele tem uma quantidade maior de nutrientes, né? Lembrando que independente de ser o arroz branco ou arroz integral, eles ainda são produtos minimamente processados, porque nenhum produto químico, nenhum outro elemento foi adicionado a eles, ele só foi para a indústria para ser limpo e embalado, né? Essa é a grande característica dos produtos, dos alimentos in natura ou minimamente processados. Nenhum outro tipo de elemento é adicionado a eles. Agora nós vamos falar sobre os alimentos processados. Esses alimentos processados, geralmente, eles vão para a indústria e a indústria adiciona nestes alimentos sal, açúcar, gordura, óleo ou vinagre. Por que a indústria faz isso? Para que esses alimentos durem mais tempo, né? Então, por exemplo, aqui vocês têm vários potes de conserva. Nós temos azeitona, eu acho que isso aqui é pepino, isso aqui, se eu não me engano, deve ser alho poró, aspargo. Aqui temos algumas frutas, pêssego, isso aqui é pêssego, eu tenho certeza. Então, se você for no varejão, comprar um pêssego e deixar na fruteira, em uma semana, se você não comer, ele apodrece. Estando em conserva, mergulhado num líquido cheio de açúcar, numa calda muito açucarada, esse pêssego ele pode durar meses, né? Isso acontece também com os alimentos enlatados, o milho de latinha, a ervilha de latinha, o atum, a sardinha. Todos esses alimentos que vêm embalados em potes de conserva ou latinhas de conserva, eles são alimentos processados. Eles foram para a indústria e a indústria adicionou neles alguns itens para que eles pudessem durar mais tempo. Qual que é o grande problema deles? Os itens que são adicionados. O sal,
ele aumenta a pressão arterial e pode causar infarto. O açúcar, ele pode causar diabetes em excesso. A gordura aumenta o colesterol. O óleo também. O vinagre até que nem tanto, mas em excesso tudo pode fazer mal. Então, nós temos os alimentos naturais, nós temos os alimentos processados, que são aqueles que você adiciona algum item, sal, açúcar ou gordura, para poder aumentar o prazo de validade. Aqui, aqui está falando sobre os óleos, as gorduras, o sal e o açúcar. Eles são muito importantes para processar os alimentos, ou seja, para criar processos que fazem com que os alimentos durem mais tempo, ok? E agora nós vamos falar sobre os alimentos ultraprocessados, que geralmente são os alimentos que a gente mais consome e são os alimentos mais perigosos. Por quê? Por exemplo, aqui nós temos um sorvete. Vocês estão vendo essa bola aqui? É o sorvete de morango. Acontece o seguinte, esse sorvete de morango, ele praticamente não tem mais nada, quase nada do próprio morango. A indústria, ela adiciona nesses produtos aqui itens conservantes, aromatizantes, umectante, acidulante, edulcorante. Todos esses ingredientes aqui são adicionados para quê? Primeiro, para fazer com que o produto dure mais tempo, tenha um maior prazo de validade, para dar aquele cheirinho de morango no sorvete, para modificar a cor, tornar a cor mais atrativa, principalmente para as crianças, né? Vamos pensar aqui no sucrilhos, né? Que é o cereal. A propaganda dos cafés matinais, cafés da manhã que aparece na televisão, mostra uma família feliz comendo sucrilhos e fala cereal de milho. Gente, o milho praticamente já sumiu aqui no processo de produção desse cereal, porque foram tantos conservantes e corantes que foram adicionados que provavelmente os nutrientes e as propriedades do milho se perderam, ou se não se perderam, nem vão te fazer tão bem graças à quantidade enorme de produtos químicos que são adicionados nesse cereal. O miojo também, né? O miojo ele já é um macarrão que vem pré-cozido. Para você conseguir manter esse macarrão por muito tempo nas prateleiras do supermercado sem estragar, você tem que adicionar muito produto químico, né? E aí o que acontece? Esses alimentos aqui, eles têm muitos produtos químicos que podem causar vários problemas no nosso organismo e poucos nutrientes. Mas esse é o grande problema deles. E a vantagem? A vantagem é que é fácil. É muito fácil. Se vocês pararem para perceber, a maior parte da nossa alimentação gira em torno dos alimentos ultraprocessados. Porque você compra, eles duram por meses, eles não estragam, são gostosos, são saborosos. O problema é que eles não são nutritivos. A gente come e acaba sempre não tendo uma alimentação saudável, porque eles não são capazes, sozinhos, de suprir as necessidades nutricionais do nosso corpo. Aqui eu tenho uma tabela mostrando para vocês a diferença entre os alimentos naturais, processados e ultraprocessados. Por exemplo, natural é o abacaxi, milho e o peixe. Processado é você colocar esse abacaxi numa latinha e encher com uma calda muito açucarada para ele durar mais tempo. É você colocar o milho na latinha e adicionar sal para ele durar mais tempo. É você colocar o peixe na latinha fazendo a sardinha. Vocês veem que a sardinha ela vem num líquido muito cheio de gordura, muito cheio de óleo, né? Para quê? Para durar mais tempo. Aí o que a indústria faz? Ela pega o abacaxi e faz o suco de abacaxi, que é aquele pozinho, por exemplo, o Tang. Gente, o Tang não tem nada de abacaxi, ele só tem cheiro de abacaxi, cor de abacaxi. E esse cheiro de abacaxi, essa cor de abacaxi, como que foi conseguido? Através desses produtos químicos. O salgadinho, né, que a gente tanto gosta de comer, Cheetos, batatinha, né? Não tem mais nada de milho, o salgadinho.
O que ele tem é cheiro de milho, gosto de milho. E como que a indústria conseguiu chegar no cheiro e no gosto, no sabor do milho? Através dos produtos químicos. E os empanados de peixe. O que são os empanados de peixe? São os nuggets. O nuggets tem tantos outros produtos adicionados ali, né? Para ser conservado, para durar mais tempo, para ficar crocante, para ficar saboroso, que praticamente não existe mais as propriedades da carne do peixe. Então, espero que vocês tenham entendido a diferença entre os alimentos naturais, processados e ultraprocessados. Assim que vocês terminarem, né, agora que eu já terminei de explicar a diferença entre esses alimentos, vocês vão para a página 170 e aqui tá falando o seguinte: quando você consome os alimentos ultraprocessados em excesso, você aumenta o risco de obter doenças. Quais doenças? Pressão alta, diabetes. Muitas pessoas associam também o grande surgimento dos casos de câncer relacionados a esses alimentos e esses produtos químicos, né, que são adicionados a esses alimentos. Continuando, o primeiro exercício que vocês vão fazer é o exercício 4 da página 174. Preencha a tabela com os exemplos de alimento conforme a classificação. Quem são os alimentos construtores? São as carnes, né? Peixe, frango, carne de boi, etc. Então, você vai falar assim, in natura. O que seria um alimento construtor in natura? Você vai desenhar ou escrever. O que seria um alimento construtor processado? O que seria um alimento construtor ultraprocessado? Lembrando que nessa linha aqui tem que ser carne, porque os alimentos construtores são carne. Ou leite ou ovos, né? Alimentos energéticos. O que são alimentos energéticos? Pães, massas, doces. O que seria um alimento energético natural? Processado e ultraprocessado. E os alimentos reguladores, quais são? Frutas, legumes e verduras. Um alimento regulador natural, um processado e outro ultraprocessado. Lembrando que é para seguir a lógica dessa tabela aqui. Se você escolheu o abacaxi como alimento natural, você tem que fazer o processado do abacaxi e o ultraprocessado do abacaxi. Por exemplo, essa tabela aqui, ela cabe certinha aqui nessa, né? Lembrando que nessa tabela aqui, qual que é o alimento construtor? É o peixe, porque é carne. Qual que é o alimento energético? É o milho. E qual que é o alimento regulador? É o abacaxi. Com essas informações, você consegue fazer o exercício 4, ou também você pode pesquisar outros elementos. Exercício 5. O Guia Alimentar da População Brasileira é uma publicação do governo federal que traz o quê? Esse guia alimentar, essa informação está aqui, ó. Em 2006, o governo brasileiro lançou o Guia Alimentar para a População em Geral, que foi revisado em 2014 e passou a ser o Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse livro é um livro que traz orientações para uma alimentação saudável, com dicas que auxiliam na escolha dos alimentos e nas formas de preparo. Então, para aumentar a saúde da população, o governo criou um livro dando dicas de como se alimentar. Aí você vai analisar as alternativas e marcar a alternativa correta. Observe os produtos dessa figura. Com lápis verde, você vai circular os produtos naturais ou minimamente processados. Com vermelho, os alimentos ultraprocessados. E com o amarelo, só os alimentos processados. Em seguida, você vai olhar aqui, ó, geleia de morango, morango e danoninho. Qual desses alimentos aqui é natural? Qual desses é processado? E qual desses é ultraprocessado? Certo? Escrevam aqui. Vamos falar agora sobre a origem dos alimentos. Os alimentos de origem animal são aqueles que vêm dos animais. Então, a carne de frango, a carne de vaca e a carne de porco.
que são as carnes mais comuns na nossa alimentação. Mas também tem a carne de peixe, né, que vem dos pescados. Em outros estados brasileiros, é muito comum outros tipos de carne, como ostras, camarão, caranguejos e etc. Todos esses alimentos, eles são de origem animal, eles vêm dos animais, né? Aqui, na página 179, nós vamos falar sobre os alimentos de origem vegetal, que são os vegetais, divididos em dois grupos: as verduras, que são as folhas, e os legumes, né, que são geralmente os frutos ou as sementes desses vegetais. Aqui nós temos umas imagens bem bonitas de vários alimentos de origem vegetal. E por último, nós temos os nutrientes de origem mineral. E esses nutrientes, para que a gente possa obtê-los, a gente não vai sair por aí comendo terra ou rocha, né? A gente come os alimentos de origem animal e vegetal. Vou explicar para vocês 3 dos principais nutrientes que nós temos, que nós precisamos. Em primeiro lugar é o sódio. O sódio, aonde que ele está? Ele está no sal de cozinha e ele serve para regular a pressão sanguínea do nosso corpo. Então, a gente tem que ingerir uma quantidade de sal para que a nossa pressão não fique nem alta e nem baixa. Qual que é o grande problema do sal? Em excesso, ele pode causar pressão alta. Há uns 5 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde no Brasil proibiu bares e restaurantes de deixar na mesa aquele saleirinho. Por quê? Porque as pessoas estavam consumindo sal em excesso, estavam tendo muitos problemas de pressão alta. Outro nutriente que a gente precisa é o cálcio, porque ele ajuda a fortalecer os nossos ossos e os nossos dentes. Aonde que eu encontro cálcio? No brócolis, no espinafre, na sardinha e na castanha do Pará. Um outro elemento que a gente precisa muito é o ferro. O ferro, ele fica no nosso sangue e ele controla, é ele que leva o oxigênio para todas as células. Então, a pessoa, quando falta ferro no sangue, ela fica com anemia. E essa anemia, ela gera um cansaço, uma sonolência. Por quê? Porque o oxigênio que você respira, ele não chega nas suas células para que as suas células produzam energia para o seu corpo. Então, não adianta comer, comer e comer, sendo que o oxigênio não vai chegar para a produção de energia. Aonde que eu encontro o ferro? Nas verduras, no espinafre, na couve, ok? Continuando, vocês vão fazer o exercício da página 184. Nós temos aqui um prato bem brasileiro, né? Arroz, feijão, bife com batata, ovo e salada. Você vai escrever a origem de cada um dos alimentos desse prato, se é vegetal ou animal. Mineral não vai ter, né? Porque não existe um alimento mineral. Os minerais, eles estão nos alimentos vegetais ou animais, ok? Então, você só vai escrever se a origem dos alimentos desse prato é vegetal ou animal. Exercício 3. Cálcio e ferro são minerais importantes para a saúde, que são obtidos por meio de alimentos de origem animal e vegetal. Observe todas essas imagens aqui e faça o que se pede. Você vai circular de azul os alimentos que são ricos em cálcio. Então, olha aqui, ó. Quais são os alimentos ricos em cálcio? Leite e seus derivados. Então, tudo que vier de leite. Sardinha e castanha do Pará. Brócolis e espinafre. Então, leite e seus derivados. Então, nós temos o próprio leite aqui e nós temos o queijo aqui. Aí ele fala também sardinha, brócolis e espinafre. Sardinha, nós temos sardinha, brócolis, espinafre? Não. Então, provavelmente é só o leite e o queijo. Circule de vermelho os alimentos que são ricos em ferro. Quais são os alimentos ricos em ferro? Espinafre, couve, né, que são as verduras, e as carnes, aqui, ó, carnes bovinas. A tia Letícia até esqueceu de grifar carnes bovinas. Deixa eu grifar aqui com vocês agora. Carnes bovinas. Então, vamos lá. Ricos em ferro, nós temos as carnes bovinas, a couve e o feijão também, viu, gente?
Feijão é um alimento muito rico em ferro. Aí vai sobrar aqui esse alimento, que eu nem consigo desvendar o que é, a limonada e o ovo, ok? Próximo exercício, nós vamos fazer o exercício 4 e o 5. Assinale a alternativa que contém apenas alimentos de origem animal e aqui alimentos de origem vegetal. É só vocês lerem a alternativa, analisar e assinalar. Meninos, nossa aula de hoje chegou ao fim e vocês, assim que terminarem as atividades, vão tirar foto das páginas 161, 162, 163 do grupo 5. Gente, essas páginas estão erradas. Espera aí. Tá errado. Quais são as fotos que a tia Letícia precisa? Página 184 e 185. E também a página 174 e 175. Combinado? Então, a tia Letícia errou aqui nas fotos que ela quer, né? Deixa eu até consertar com vocês. Vamos lá aqui, ó. Página 174, 175, 184, 184, 185. São essas as fotos que a tia Letícia precisa, certo, meninos? Então, pequeno erro aí, né? As fotos 174, 175, 184, 185 do grupo 5, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.